Bom, pessoal, eu gostaria de continuar com a definição formal de limite, mas dessa vez eu vou considerar limites laterais e limites infinitos. Então, deixe-me começar com o limite lateral. Suponhamos que eu tenha uma função f de x e eu quisesse definir de forma matemática o que vem a ser o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, tá? Por valores então menores do que A. E assuma que esse valor é L, ou seja, o L é simplesmente o limite para o qual tende a função quando eu me aproximo de A pela esquerda, tá? Então, toda vez que nós escrevermos esse tipo de coisa, nós já vimos o tratamento disso sob o ponto de vista intuitivo, mas sob o ponto de vista formal, significa o seguinte: para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, e essa é uma relação importante, tal que se módulo de x menos A maior que zero, menor que delta, implicar, ou melhor, aqui seria uma outra definição, desculpa aqui, tal que se x for maior que A menos delta e menor que A, isso implica que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, o que vem a ser a definição formal de limite à esquerda? O limite de f de x, quando x tende a A pela esquerda é igual a L, se você pode se aproximar arbitrariamente de A pela esquerda, ou seja, o x está entre A menos delta e A, para qualquer valor epsilon que você der, existe o delta, tal que se você se aproximar de A pela esquerda por uma distância de A menor do que delta, você tem que a imagem da função está mais próxima de L do que epsilon, esse epsilon, o epsilon original. Então, eu vou fazer aqui uma representação geométrica, simplesmente para dar certa materialidade aí ao que está escrito aqui. Suponhamos que eu tenha eu tenha A aqui eu tenho A menos delta, e o que está se dizendo aqui é o seguinte: para todo epsilon maior que zero, eu aqui vou representar uma outra parte da reta real, onde eu vou colocar o L, aqui eu vou colocar L menos epsilon, e aqui eu vou colocar L mais epsilon. Então vejamos lá o seguinte: para todo epsilon maior que zero, o que é epsilon? É essa distância que está aqui. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se x estiver entre A menos delta e A, ou seja, se x estiver a uma distância de A menor do que delta, eu vou colocar o x aqui, isso é garantias de que a imagem associada a esse x vai estar mais próximo de L do que epsilon, ou seja, eu vou ser remetido ao interior desse intervalo que tem esses extremos aqui. Então, vou ser remetido a um certo f de x. O que significa é o seguinte: se eu me aproximo arbitrariamente de A pela esquerda, tomando valores de epsilon tão pequenos quanto eu queira, ou seja, eu posso me aproximar de L tanto quanto eu queira, para que basta que esse epsilon me garante que existe um delta. Se eu estiver mais próximo do A pela esquerda, uma distância menor do que delta, eu vou ter que a imagem de f de x vai estar mais próxima de L do que o epsilon considerado inicialmente. Então, simplesmente ao fazer epsilon menor e menor e menor, eu faço com que o A menos delta se torne cada vez menor e menor, e o x vai se aproximando pela esquerda do A, e simultaneamente o f de x se aproxima à esquerda e à direita, tanto faz,
ou dependendo da função, do L para o qual você tem aqui o número expresso, né, à direita dessa igualdade. Então essa é, digamos, a confecção da formulação matemática de limite à esquerda. O limite à direita é semelhante a isso tudo aqui, só que o delta estaria mais delta desse lado aqui, limite de x a mais, significando que vocês, ao se aproximar de A pela direita, se aproxima arbitrariamente do número L. Bom, essa é uma definição formal, tipo aquela que nós vimos no vídeo anterior para limite de f de x quando x tende a A. Nós temos mais uma definição formal que é o limite infinito, é a que eu vou tratar agora, simplesmente depois aplicá-la num exemplo. Então eu vou apagar essa parte e tratar o limite infinito, que é uma outra formulação associada aqui a uma outra formulação mais matemática, ou o seu livro chama de precisa, mas no fundo é simplesmente a definição formal do limite. Então, o que queremos dizer quando você trata limite de f de x, quando x tende a A, isso ser infinito? O que significa isso? Você sabe lá, nós vimos lá na definição intuitiva de limite, que é o seguinte: o A pode ou não ser elemento do domínio não sendo elemento do domínio da função, você simplesmente está dizendo que se o x se aproximar do A suficientemente, a imagem associada à função f de x torna-se tão grande quanto você queira, ou seja, cresce ilimitadamente. Essa é a ideia intuitiva de limite de uma função quando você se aproxima de A ser infinito. Essa é a ideia por trás disso. Infinito não é, portanto, um número. Infinito é simplesmente um comportamento da função à medida que você se aproxima de A, pela esquerda ou pela direita. Tá? Como é que você formaliza isso? Toda vez que você escreve isso, você quer dizer o seguinte: para todo m maior que zero, esse m pode ser tão grande quanto você queira, existe delta maior que zero, tal que, e aqui nós vamos colocar as considerações associadas à hipótese e obter a proposição, a consequência que nos vai justificar essa definição, tal que para x menos A maior que zero, menor que delta, eu tenho que a imagem da função é maior do que o m que você considerou anteriormente. Ou seja, para todo m, não importa tão grande quanto você imagine, para todo m existe um delta maior que zero, que se a distância entre o x e o a for menor que o delta, ou seja, se eu me aproximar suficientemente de A, eu tenho que a imagem da função vai ser maior do que esse m, não importa o quão grande ele seja. Se você for representar isso geometricamente, eu vou colocar aqui novamente aquelas considerações que fizemos para os outros limites. Eu vou simplesmente aqui representar o A, aqui eu vou representar o A menos delta, e aqui eu vou representar o A mais delta, e aqui desse lado eu vou representar simplesmente uma outra parte da reta real, eu vou representar simplesmente um m. O que essa implicação aqui está me dizendo? Para todo m maior que zero, tão grande quanto você queira, existe um delta tal que, se você estiver a uma distância do A menor do que delta, ou seja, se você estiver nesse intervalo entre A menos delta e A mais delta, digamos aqui, tá? Você note que essa distância aqui de fato é menor do que delta, está satisfazendo esta desigualdade. Se isso for verdade, e isso daqui merecer ser chamado de limite da função f de x quando x tende a sendo infinito, isso implica que a imagem associada a x, por causa disso, vai ser maior do que esse m. Então eu sou remetido ao número na frente do m, a uma imagem na frente do m, não importa quão grande o m seja.
Então, não importa quão grande o M seja, haverá um delta que, se você adentrar o interior do intervalo entre A menos delta e A mais delta, você vai obter uma imagem para o f de x maior do que aquele M. E isso justifica esse comportamento e essa anotação que aqui está. E, essencialmente, é essa a definição formal de limite infinito. Tá? Você tem as mesmas considerações para limite à esquerda, semelhantes a essa daqui, só que você só consideraria a parte à esquerda, e limite de f de x quando x tende à direita, também para infinito, você consideraria o lado direito aqui de x igual a a. É muito semelhante a essa daqui. O que eu vou fazer agora é uma aplicação desta definição formal. Eu vou tentar chegar ao resultado que nós já consideramos anteriormente, mas agora aplicando essa definição formal. Ou seja, eu vou definir um delta a partir de um m para uma particular função e mostrar de fato que o limite dessa função quando x tende a a é infinito, uma particular forma funcional. Eu vou apagar isso aqui e vou propor a função. Então, a função que nós vamos trabalhar já foi, como eu falei agora há pouco, ela já foi considerada anteriormente, mas intuitivamente, o que nós gostaríamos de fazer é o seguinte: nós gostaríamos de mostrar que o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, veja lá, que isso daqui é igual a infinito. Ou seja, ao se aproximar de zero pela esquerda ou pela direita, a imagem da função torna-se tão grande quanto você quer. Bom, isso é intuitivo, mas como é que fazemos isso sob o ponto de vista de aplicação da definição formal de limite? Tá? Então vejamos lá. Eu vou propor aqui um m, seja, digamos, m qualquer maior que zero. Qualquer m maior que zero. 10 a 80 se você quiser, 10 a qualquer coisa. Um número extraordinariamente grande se você quiser. E eu vou definir um delta a partir desse m. Esse delta eu vou pegar como sendo 1 sobre raiz de m. Note, 1 sobre raiz de m eu tirei do bolso, tá? Mas você vai falar, por que você pegou 1 sobre raiz de m? Vocês vão ver que ele se presta para isso, mas outros deltas definidos de outras maneiras também se prestariam para o mesmo serviço, ou seja, de provar o que está escrito aqui. Tá? É simplesmente adequado, eu estou simplesmente usando um que me daria a resposta mais diretamente, digamos, de uma maneira mais simples. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou partir daquele pressuposto, aquela hipótese, que x menos a, mas o a em questão aqui é o zero, né? Então x menos zero maior que zero, módulo de x menos a maior que zero, menor do que delta. E esse delta é aquele delta que está lá. Bom, isso daqui, é claro, eu obtenho daqui uma implicação. Essa é a hipótese inicial. Eu obtenho aqui uma implicação que é simples, né? Eu tenho simplesmente escrito aqui x, módulo de x, porque x menos zero é x, módulo de x, menor que delta. Mas quem é delta? Olha, delta é 1 sobre raiz de m pela definição que eu estou dando aqui, é delta. Tá? Eu tenho um m, qualquer que seja, eu tenho um delta, que é o recíproco da raiz de m. Tá? Muito bem, agora eu vou fazer a seguinte coisa: se isso daqui é verdade, eu posso, obviamente, multiplicar essa desigualdade, membro a membro. Se eu pego essa desigualdade e elevo ao quadrado os dois membros, a desigualdade permanece a mesma, e você tem simplesmente que, elevando isso ao quadrado, me dá x ao quadrado, menor, e elevando o outro ao quadrado, me dá 1 sobre m. Veja lá, 1 sobre m. Agora veja o seguinte: se esse número é menor do que esse número, o recíproco de cada um deles inverte essa desigualdade. Ora, se x2 é menor do que 1 sobre m, simplesmente 1 sobre x2 vai ser maior do que m. Então, isso daqui é simplesmente 1 sobre x2 é maior do que m. Não há dúvidas, né? Se x2 é menor do que m, o recíproco de x2 é maior do que o recíproco de 1 sobre m, mas o recíproco de 1 sobre m é o próprio m. É o que eu estou escrevendo ali.
Ora, mas 1 sobre x2 é exatamente a função f de x que eu estou querendo considerar. É a função em questão que está aqui. Ou seja, o que eu estou colocando aqui é que, dado um n qualquer, se módulo de x menos 0, o a que está aqui é maior que 0, menor que del, isso implica esta relação, ou seja, que a função 1 sobre x2 é maior do que o m. Ora, mas isso é exatamente a condição que eu devo satisfazer para escrever que o limite de 1 sobre x2 quando x tende a infinito é igual a infinito. Ou seja, 1 sobre x2 vai ser maior do que qualquer m que eu venha a considerar se eu satisfizer essa relação que está aqui. Tá? Então, essa é a demonstração formal de que limite de 1 sobre x2 quando x tende a 0 é igual a infinito. O que eu vou fazer agora é passar uma lista para vocês, vou alertar sobre a lista, e na próxima aula a gente vai considerar o conceito de continuidade e vamos usar uma função já apresentada no vídeo passado para esse propósito. Certo?